Olá, bem-vindos a mais um Na Rota da Saúde. Eu sou o Rafael Sarmento, sou aqui da Cast Up e hoje a gente vai falar sobre fisioterapia. Então eu trouxe uma fisioterapeuta. Bem-vinda, Tatiane Gomes! Obrigado por ter vindo, Tati. Posso chamar de Tati? Pode, claro. Obrigado por ter vindo, Tati. Eu tenho muitas dúvidas sobre fisioterapia. Eu já tive problema na coluna, já me tratei, já me recuperei. Às vezes dá uma apertada ali e aqui. Mas antes de tirar as dúvidas, eu quero saber um pouco por que você escolheu essa profissão, né? O que fez você escolher fisioterapia? Você sempre quis isso ou não? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Por que eu escolhi a fisioterapia? Quando eu era mais nova, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer. Mas eu tenho uma prima, a Aline, que ela é fisioterapeuta. E na época ela estava fazendo faculdade ali, aí eu comecei a ficar curiosa, querendo entender o que era fisioterapia. E eu comecei a pesquisar sobre a profissão. E quanto mais eu pesquisava, mais eu me apaixonava, mais eu ficava interessada. E eu botei na minha cabeça que eu queria ser fisioterapeuta e que eu ia ser fisioterapeuta e aqui estou. Nossa, legal. E então foi uma pessoa da sua família que influenciou você, que mostrou como é que era a profissão, né? Sim. Aí uma dúvida, existe especialidades na fisioterapia? Você tem alguma coisa que você foi mais para um caminho? Me explica isso, por favor. Sim, existem várias áreas da fisioterapia, como na medicina, por exemplo. Traumatortopedia, que é a área que eu atuo. É trauma? Traumatortopedia. Ortopedia. Isso. Neuropediatria. Existem várias áreas dentro da fisioterapia, como existe também na medicina. E eu fui para a área de traumatortopedia adulta. Adulto. Isso. Também existe a parte da pediatria, mas eu fui para a área de traumatortopedia adulta. Eu vi lá no seu Instagram que você cuida da parte pós-cirúrgica, né? E eu já fiz cirurgia, tem familiares que já fizeram cirurgia também, cirurgias ortopédicas, né? Sim. Eu tenho um primo, por exemplo, que fez cirurgia no ombro e tem que romper um ligamento, não sei o que aconteceu, não me lembro o que aconteceu exatamente. Então, uma das suas especialidades é a recuperação pós-cirurgia, correto? Explica para mim, por favor, o primeiro ponto, né? Qual é a real necessidade de fazer um acompanhamento de fisioterapia para pós-cirurgia e quais são os problemas que isso pode causar se a pessoa não fizer, entendeu? Então, uma das áreas que eu atuo é o pós-operatório, né? Existe o pré-operatório e o pós-operatório. Você atua o pré também, desculpa? Também. Também. A fisioterapia, ela é fundamental na reabilitação do paciente pós-operatório, porque ele vai ficar limitado com dor, com edema. Então, para ele retornar às atividades do dia a dia dele, de trabalho, esporte, atividade física, precisa fazer o tratamento fisioterapêutico para poder se recuperar. Tá. E você falou sobre a dor, né? Sobre a pessoa vai estar com dor. E isso é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem sobre fisioterapia, né? Tipo, você hoje pode dizer pra gente que a fisioterapia ela ajuda a tirar a dor das pessoas ou não? Ela vai ter que exercer, ter que fazer a fisioterapia com dor, ou o paciente não necessariamente precisa ter dor para poder estar tendo resultado? Existe algum paradigma desse que as pessoas falam ou não? Sim, a fisioterapia ela atua no paciente com dor para tirar a dor, para poder ajudar ali a melhorar a dor, mas também como prevenção, não só quando a pessoa está com dor, né? Se ela pode se prevenir, por exemplo, ela faz algum esporte, ela pode fazer uma prevenção ali com o fisioterapeuta para diminuir o risco de lesão dentro do que ela está fazendo ali de atividade física. Entendi. Por exemplo, a pessoa que joga tênis, por exemplo, ela pode fazer um preparo antes para evitar um certo tipo de lesão que o tênis pode causar, seria isso? Sim, exatamente. Então, o paciente joga tênis e aí ele quer prevenir alguma lesão dentro do esporte, ele pode procurar um fisioterapeuta para poder atuar ali junto com ele com uma prevenção para diminuir o risco de lesão ali dentro do esporte. Você falou sobre o pré-cirurgia, eu não tinha ideia que teria essa possibilidade. O que tem que fazer na pré-cirurgia? O que de fato tem que fazer para que a pessoa tenha isso? Ajuda a pessoa a ter uma boa recuperação depois? Como é que é isso? Então, no pré-cirúrgico, por exemplo, o paciente teve uma lesão.
E aí ele tá com uma cirurgia programada para daqui a 2 meses. Uma ruptura de LCA, por exemplo, ligamento cruzado anterior, que é o mais conhecido. E a pessoa agendou a cirurgia para daqui a 2 meses. Dentro desses 2 meses, ela pode fazer um tratamento pré-cirúrgico, até para ajudar na dor, porque rompeu ali o ligamento, ela vai estar com dor. Para ajudar na dor, para ajudar até a recuperar já alguma amplitude que ela perdeu, a amplitude do movimento que perde por conta da ruptura, para quando ela vier depois da cirurgia, ela vai sim ter uma recuperação um pouco melhor do que quem não faz o pré-cirúrgico. É importantíssimo. É óbvio, se a pessoa, se for algo de emergência, uma cirurgia de emergência, não dá para ter esse pré-cirúrgico, porque faz praticamente ali no dia ou no dia seguinte. Mas se é programada a cirurgia, o paciente pode procurar um fisioterapeuta para fazer um pré-cirúrgico, que ajuda muito no pós. Ajuda no pós, né? E existe alguma coisa que é mais comum, assim, que você percebe em relação a, um exemplo, principais erros que as pessoas cometem no pós-cirurgia que atrapalham a recuperação dela? Existe alguma coisa que é comum que as pessoas errarem, não fazer aquilo ou fazer aquilo em excesso? Tem 2 coisas que atrapalham o paciente a se recuperar do pós-operatório. Primeiro é demorar muito para procurar um fisioterapeuta. Ou, geralmente, quando a pessoa faz a cirurgia, ela já sai do consultório médico com alguma indicação. Geralmente, o médico já indica um fisioterapeuta para fazer um pós-cirúrgico, né, a reabilitação. E, às vezes, o paciente demora para poder procurar esse fisioterapeuta para já começar. Então, essa saiu do consultório, Gap, né? é importantíssimo, assim. Foi liberado para fazer o tratamento fisioterapêutico, já procura o fisioterapeuta para poder começar o mais rápido possível, porque quanto mais demora também na recuperação. E a outra coisa que atrapalha um pouco é não seguir as orientações que o fisioterapeuta dá. Tem muito paciente que não segue as orientações, e tipo assim, faz reabilitação comigo 3 vezes na semana. Os outros dias que não tá comigo, eu deixo as orientações para fazer em casa, o que fazer, o que não fazer. E tem que seguir isso, porque isso faz parte do tratamento também para o paciente. Então não é só o dia da fisioterapia Não. que ele tá se cuidando, que tá se tratando. Existem Todo dia. Todo dia, porque aí vai sempre ter alguma orientação do que fazer e do que não fazer. Entendi. Então isso quebra um pouco o paradigma de que uma pergunta, né? Eu não sei se está correto, mas existe esse paradigma de que a fisioterapia ela só começa depois da indicação médica ou não? A fisioterapia ela pode começar antes de qualquer indicação médica? De pós-cirúrgico? Não, no geral. Não precisa ter indicação médica para poder procurar um fisioterapeuta. Tá com dor, pode procurar um fisioterapeuta sem passar por médico. Tem muita gente que começa a sentir dor, aí espera para ir no médico, espera para fazer exame, para poder ter o resultado, para poder ter uma indicação, para poder... Nesse intervalo a pessoa tá com dor. E aí às vezes está tomando remédio e não adianta. Então, não precisa ter indicação médica para começar o tratamento fisioterapêutico. O fisioterapeuta, ele é um profissional independente. A gente avalia, a gente trata e a gente dá alta. Então, não precisa esperar uma indicação de qualquer outro profissional para poder procurar um fisioterapeuta. Entendi. Não, bacana. Eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm, né? Tipo, espera o médico. E você falou sobre medicação também, é uma coisa que eu imagino que atrapalha o processo, porque até onde o que a gente escuta, me corrija se eu estiver errado, é que a medicação ela acaba escondendo o que a pessoa também está sentindo. É óbvio que ninguém quer sentir dor, mas realmente você acha que a medicação, qual é o papel? O fisioterapeuta ele não indica medicação, ele não pode indicar, né? Não. E o que é muito comum que as pessoas se encham de medicação e acham que está tudo bem, e aí pode de repente praticar movimentos que não deveriam praticar, seria isso? Porque em relação ao medicamento, assim, o paciente ele começa a sentir uma dor. Aí nunca de primeira procura o fisioterapeuta, aí começa a tomar um remédio por conta própria, o que já é errado. Sim. Então já começa a tomar um remédio ali. Aí o remédio ele vai fazer o efeito ali naquele momento, na dor, e vai passar o efeito, vai voltar a dor. E às vezes volta mais forte, porque como mascara a dor, o medicamento ele vai mascarar a dor, e aí às vezes ele vai fazer algo que foi que causou aquela dor e
como o remédio neutralizou a dor, ele vai continuar fazendo e vai passar o efeito do remédio, vai sentir uma dor daquelas formas, pode piorar. Então, assim, o medicamento, geralmente ele atrapalha. Então, começou a sentir dor, já pode procurar um fisioterapeuta para tratar a causa da dor. Sim, a causa raiz, né? Exatamente. Entendi. E você falou principalmente falou sobre pós-cirurgia, você falou sobre movimentos, né? Então é comum que as pessoas precisem recuperar movimentos depois de cirurgia, movimentos que elas perderam. Como é que você ajuda as pessoas a fazerem isso? Principalmente movimentos mais simples, assim. Quando a pessoa passa por um processo cirúrgico, ela geralmente fica bem limitada. E a recuperação, né, a reabilitação, ela vai ajudar exatamente nisso, a recuperar a função daquela articulação. Então, assim, a fisioterapia ela vai entrar tanto no processo de melhorar a dor, de diminuir o edema, que geralmente vem com edema, né, com bem inchada a articulação, e na recuperação do movimento. Aí existem várias condutas, depende de cada cirurgia, de cada paciente. Entendi. Tem uma coisa que eu vivi e passei, não sei se você sabe, eu tive hérnia de disco, né? Durante alguns anos. E eu fui indicado até, eu procurei neuro eu fui indicado até assim, algumas pessoas falam pra você, procura um neuro, né? Procura um neuro pra você ir lá. E aí quando você chega no neuro, a primeira coisa que ele fala é, vou te operar. Vamos operar, vamos tirar teu disco, vamos colocar pra quem tá em casa assistindo a gente, é uma cirurgia, a indicação, né, que eu tive naquele momento, pra mim a situação era, vou tirar teu disco, vou colocar 2 parafusos na tua coluna, só que eu tinha 30 anos, 29 anos, não tinha nem 30 anos na época, né, e graças a Deus eu consegui achar um médico que falou, cara, se você quiser te operar, eu te opero, mas você tá muito novo ainda, eu acho que tem chance de você se recuperar sem operar, e não deu outra. Eu me recuperei, hoje eu ainda convivo um pouco com isso, eu me recuperei. Então, a minha pergunta tá pautada em os principais problemas, assim, existe de fato a possibilidade de ter uma indicação que a fisioterapia pode resolver isso, ao invés de ter uma indicação cirúrgica? Isso pode acontecer? Você já viu isso acontecer na sua frente? A hérnia de disco, ela raramente vai ter indicação cirúrgica. Raramente, assim. Então foi sorteado, então. Pouquíssimos casos, assim, depende de muitos fatores, tem que ter, assim, tem uma série de critérios para poder chegar na cirurgia. Então, eu já atendi paciente com indicação cirúrgica, né, chegou para mim com indicação cirúrgica, praticamente sem andar, porém, com o tratamento fisioterapêutico correto, a paciente saiu ótima e não operou. E nunca mais se recuperou, né? Recuperou. Eu perguntei isso, entrei nesse ponto, porque eu quero entrar num segundo ponto, que é sobre o emocional. Porque quando você tá com dor, né? E principalmente quem tá em casa já sentiu dor de hérnia de disco, só quem sentiu sabe o que é dor no nervo. É algo assim, se eu tivesse com crise de hérnia aqui agora, e tivesse um médico que disse assim, eu vou te operar agora, deita aqui nessa mesa, eu ia deitar na mesa agora. Porque você não consegue, não tem nada que você faça para poder tirar aquela dor ali, naquele momento, né? Então a crise é muito ruim. Isso afeta muito o emocional, né? E eu já percebi em alguns momentos que quando o emocional tá abalado, algumas dores elas são mais intensas. Isso acontece, de fato, você consegue perceber em pacientes que se o emocional não tá bom, pode refletir isso no corpo dele? O emocional, ele influencia muito. Inclusive, tem paciente que eu converso, pergunto até sobre, assim, se está fazendo um acompanhamento psicológico, porque isso pode afetar, sim, e foi o que você falou. Às vezes, a pessoa está com tanta dor que chega na frente de algum médico que fala que tem que operar, para melhorar a dor, ele vai operar. Só que, em muitos casos, não resolve. Então, a pessoa vai fazer uma cirurgia super invasiva e não vai ajudar. Até porque existe a possibilidade de, mesmo você tendo hérnia de disco, a sua dor não ser da hérnia de disco. Ser outra causa. Às vezes você tá lá com a hérnia de disco, ok, mas não necessariamente ela seja a causa. Então, às vezes você vai operar e não vai resolver. E às vezes piora. Então, principalmente no seu caso, você falou que iria colocar 2 parafusos. O que ia acontecer? Ia limitar
o movimento da sua coluna. E isso ia causar várias outras coisas. Então, assim, para chegar na cirurgia, tem que ter, assim, passado por tudo, e existem sinais e sintomas que, assim, que tem que ser muito bem avaliado para entender que realmente é necessário fazer a cirurgia, independente da idade, tá? Não é porque é mais velho que é mais indicado fazer a cirurgia, porque aí já tem certa idade, então a hérnia de disco não vai ser resolvida. Não é assim que funciona, não é por idade, entendeu? É pelos sinais e sintomas, pelo nível, né? Tudo isso. Mas a cirurgia, último dos últimos casos. Existe alguma diferença aí mais na parte técnica? Existe alguma diferença que você percebe em recuperação entre faixa etária, por exemplo, quem é mais novo consegue se recuperar bem do que quem é mais velho, ou não tem essa diferença? Depende, porque depende do que a pessoa está sentindo, de quanto tempo está sentindo. Não é só a faixa etária que influencia. Para a recuperação ser mais rápida ou mais demorada, existem muitos critérios, assim, inclusive do paciente, porque eu sempre converso muito com os pacientes e eu falo que o tratamento fisioterapêutico ele é uma troca. Eu faço a minha parte, o paciente vai fazer a parte dele. Então, às vezes, uma pessoa mais velha começa a sentir dor, já procura logo o fisioterapeuta, segue tudo direitinho, não falta os atendimentos, e aí ele vai ter uma recuperação melhor. Às vezes uma pessoa mais nova demora muito para procurar um atendimento, não segue as orientações, e isso pode demorar mais a recuperação dele. Então, a faixa etária não influencia tanto, depende muito do caso. Existe um prazo ideal ou um prazo mínimo para a pessoa se recuperar, ou isso depende da situação de cada paciente? Não, o prazo ideal ele não existe, justamente porque depende muito de cada caso e de cada paciente, entendeu? Então, se eu tô tratando um paciente e ele segue tudo direitinho, procura logo atendimento, segue todas as orientações, a probabilidade dele se recuperar mais rápido é muito maior do que quem demora muito. Então não existe um prazo ideal, independente da patologia, da idade. Não existe um prazo ideal, não. Eu não sei se você já escutou, mas eu já escutei de pessoas falarem assim pra mim. Eu já fiz fisioterapia e não adiantou nada, né? Eu não me lembro, não me lembro, mas eu acho que eu já fui um cara que já falei isso no passado, quando eu tava em crise, só anos atrás, 28, 27 anos. Não tô entregando a minha idade. Isso há tempos atrás. Então, existem pessoas que falam isso. Eu acho que eu devo ter falado isso em algum momento. O que você diz para essas pessoas que falam isso? Por que elas falam isso? Que fez a fisioterapia e não adiantou? Existem muitas pessoas que falam para mim que a fisioterapia não funcionou. Mas, geralmente, na avaliação, eu já converso ali com o paciente para tentar entender o porquê que não funcionou, né? Porque existem muitos fatores que pode não ter, o porquê não pode ter funcionado ali com o paciente. Eu geralmente converso, pergunto se ia direitinho, aonde fazia, se era particular, se era por plano de saúde, que isso infelizmente faz diferença, né, se é pelo plano de saúde ou particular. Se ia direitinho, se faltava, seguir as orientações. Então eu tento entender o porquê que não funcionou, mas eu já escutei muito isso, mas existem alguns motivos para não ter funcionado. Porque normalmente funciona, né? Na maioria dos casos funciona. Procurando um bom profissional, um profissional capacitado, a fisioterapia funciona muito bem. É isso aí. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um paciente chega até você, e normalmente ele é uma indicação, alguém que procura você através das redes sociais e tal, e aí ele fala o que ele tem, ele chega com um diagnóstico. Você já sabe o que resolver para ele? Tipo assim, eu tenho hérnia de disco, então você já sabe o que fazer? Eu tenho tendinite, você já sabe o que fazer ou não? Não tem como saber exatamente o que fazer de conduta com o paciente só dele falar o que tem. Eu preciso avaliar. Não existe uma receita de bolo para cada patologia. Eu tenho hérnia de disco e sinto dor. Então o protocolo é esse. Não existe uma receita de bolo. Eu vou avaliar o paciente, vou entender o que ele tem, o porquê que ele tem, para aí sim saber o que fazer de conduta. Porque, por exemplo, o paciente chega com uma dor no ombro, que a causa pode estar na coluna. Então, se eu olhar só para o ombro dele, eu não vou tratar. Então, eu preciso entender a causa para poder saber qual conduta realizar ali com o paciente. Cada paciente é um paciente. Então, não é a patologia, é o paciente. Eu preciso entender o que aconteceu, por que aconteceu,
para poder saber o que fazer de conduta com ele. Legal. Então, só pra gente entender agora como a Tatiane atende, né? Você hoje faz atendimento na região da Zona Oeste, né? Barra da Tijuca, Recreio. E você atende em salas e atende na casa das pessoas também, atendimento domiciliar. Como é que as pessoas te procuram? Através do seu Instagram, indicação, como é que funciona isso? Sim, os dois. Os dois. Sim. E você necessariamente faz obviamente faz alguma pré-avaliação com a pessoa para poder montar um plano de tratamento para ela, seria isso? Já na avaliação, quando a pessoa entra em contato comigo, eu vou primeiro saber o que ela tem, geralmente falar, ou tal médico me indicou, ou vi pelo Instagram, e aí eu pergunto, faço algumas perguntinhas, mas para saber qual conduta é na avaliação, eu vou marcar uma avaliação e avaliar ali para entender o que fazer com ele. Tá. E você pode atender na casa das pessoas, não, o domiciliar. Isso provavelmente deve facilitar para quem trabalha de home office, para quem não precisa se deslocar, né, para ir até as salas. E atende também em salas na Barra da Tijuca. Atendo no consultório, na Barra da Tijuca e domiciliar. Domiciliar, Barra da Tijuca e domiciliar. Barra da Tijuca e Recreio. Barra, Recreio, Jacarepaguá também. Né, quando eu falo Zona Oeste, entendi. Porque a Zona Legal. Oeste é bem grande. E quem tá hoje assistindo a gente tá com dor, tá em casa sentindo dor e tal. Se você pudesse deixar um recado para essas pessoas, o que você falaria para elas hoje? Tipo assim, quem tá sofrendo lá de dor e não tá vendo solução no que fazer. Procura um fisioterapeuta capacitado para poder melhorar a dor. Porque possível. no sofá não vai melhorar. Isso, a atividade física, você pode entender que ela tá associada, a prática de atividade física tá associada a pessoa melhorar a parte de fisioterapia dela, vou dizer assim, tipo, melhor eu conseguir, isso complementa o tratamento ou não? O movimento, ele é importantíssimo para o nosso corpo. O nosso corpo precisa de movimento. Então, se a pessoa não faz atividade física, é sedentária, isso vai prejudicar muito e vai aumentar muito a chance dela sentir dor. Então, a atividade física é fundamental para qualquer pessoa. Tati, então, primeiro eu quero te agradecer por ter vindo aqui, ter contado um pouco do porquê você escolheu essa profissão e contado um pouco quais são os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia para se recuperar, para sair da dor. Agora eu quero pedir para você deixar a sua rede social, quem quiser uma boa fisioterapeuta na região de Barra, Recreio, Jacarepaguá, por favor, qual é o seu Instagram? Fisio_Tatiane, com TH e E no final. Fisio_Tatiane. Então as pessoas podem mandar mensagem lá, tem o WhatsApp também, para falar com você, para agendar a primeira consulta, que é a avaliação. Isso. Correto? Correto. Então, @Fisio_Tatiane. Você que está em casa aí, por favor, segue lá. Um dia que você precisar, eu recomendo. Perfeito? Muito obrigada. Obrigado por ter vindo de coração. Obrigado pelo carinho, por dedicar o seu tempo. Esse foi mais um Rota da Saúde. Eu espero você no próximo. Valeu!